Eles com um estão apelo preocupados surpreendente com a de rápida cientistas e evolução das pesquisadores de pesquisas sobre todo o mundo. inteligências artificiais. Em meio à era digital, a inteligência artificial tem se manifestado de maneira cada vez mais presente e influente em diversos setores da sociedade. No mundo artístico e cultural, essa presença não é diferente. Mas, ao nos depararmos com essa crescente integração, surge uma indagação: a inteligência artificial veio para competir ou colaborar com os artistas? A evolução da inteligência artificial não é apenas uma questão de avanço tecnológico, mas também um reflexo da nossa incessante busca por superar limites. No entanto, no universo artístico, essa integração traz consigo dilemas profundos. Afinal, a arte não é apenas técnica, mas também emoção. Como então uma máquina pode capturar a essência da alma humana? Em 2019, uma obra de arte criada por um algoritmo foi vendida por mais de cifrão 400.000 em um leilão da Christie's. O retrato, intitulado Edmond Bellamy, foi gerado usando uma técnica de machine learning, levando questões complexas sobre o valor da arte em si. Desde então, nossa relação com a inteligência artificial e seu impacto em nosso dia a dia através da cultura e das redes sociais é indiscutível. A inteligência artificial saiu dos bastidores e laboratórios das grandes corporações e entrou em nossas vidas com milhares de novos aplicativos, que estão se tornando rapidamente onipresentes. A inteligência artificial está sendo muito usada para criar novas músicas que viralizam nas plataformas. Recentemente, uma delas estourou, Heart on Mais Leve, que simula as vozes de Drake e DV, mas nem todos os artistas estão sendo tão receptivos à interação de sua arte com ferramentas de inteligência artificial. Aqui no Brasil já vimos a chapa esquentar quando um anúncio da Volkswagen fez uma deepfake da icônica cantora gaúcha Elis Regina, reconstituindo digitalmente a artista falecida em 1982 sem consentimento. Já vimos criações de inteligência artificial viralizar desde Freddie Mercury cantando músicas atuais, David Guetta criando samples usando a voz do Eminem, até Ariana Grande cantando o hit Leão da Marília Mendonça. Para bem ou para mal, a imaginação humana parece não ter limites, mas será que isso são casos isolados, ou apenas os primeiros casos de impacto da inteligência artificial sobre a indústria do entretenimento? Se você curte ver filmes no cinema, ou suas séries de streaming no conforto do lar, o impacto da inteligência artificial pode começar a te afetar por causa da greve de escritores e atores de Hollywood, que se estende e indica estar longe de resolvida. Mas não se preocupe, porque vamos falar mais dessa greve daqui a pouco. A arte sempre foi vista como um refúgio da humanidade, uma expressão pura de nossas emoções e pensamentos. Com a inteligência artificial gerando obras de arte, somos levados a questionar o que realmente define a arte. É possível que um algoritmo entenda a complexidade das emoções humanas a ponto de replicá-las em uma tela ou em uma melodia? A arte, em sua essência, é a expressão do ser humano, mas, quando máquinas começam a pintar quadros, compor músicas e criar trailers, onde fica a autenticidade? A profundidade emocional de uma obra pode ser replicada por algoritmos? Talvez a resposta não esteja em uma competição, mas sim em uma coexistência harmoniosa entre a criatividade humana e as capacidades da inteligência artificial. Talvez o verdadeiro valor esteja na fusão da precisão da máquina com a imprevisibilidade da mente humana. Ferramentas de inteligência artificial como o projeto Magenta do Google usam redes neurais para gerar melodias e até acompanhar músicos em tempo real. Novas técnicas permitem que os músicos e artistas criem e experimentem muito mais ideias no mesmo período de tempo. Quando novas possibilidades de expressão artística surgem, todos saímos ganhando. Levando em conta a possibilidade de automação por inteligência artificial no ramo artístico e cultural, com certeza pode haver vítimas do processo. Vemos os sinais dos tempos, e assim como foi com a subida do MP3 e do Napster, da mesma forma que alguns abraçaram e outros rejeitaram quando a revolução digital chegou, assim está acontecendo com a inteligência artificial. As janelas se escancaram para novos horizontes, onde antes havia somente ideias. Agora existe empoderamento e acessibilidade mais universal do que nunca. Com essas ferramentas de criação, pessoas ao redor do mundo estão ganhando voz. Pessoas de diversas origens e histórias de vida que podem trazer mais diversidade artística e cultural com uma nova onda de criadores. Mas nem tudo são flores. Por outro lado, aqueles que se sentem lesados ou ameaçados também estão erguendo sua voz. Vemos já vários casos de escritores e escritoras, aclamados e best-sellers, processando a OpenAI por danos à sua propriedade intelectual. Os autores acusam o ChatGPT de ter o conhecimento de suas obras e assim poder replicá-las. Mas o debate é acirrado,
já que a defesa do ChatGPT se baseia nos fundamentos do fair usage e no fato de que a plataforma de inteligência artificial provém resumos e sumários dos livros, mas não os reproduz em sua totalidade. Nomes de peso como John Grisham e Michael Chabot encabeçam a lista de grandes players que estão lutando de frente contra o avanço das inteligências artificiais nesse campo. Se esses processos darão frutos ou não, vamos deixar que a justiça norte-americana decida com suas seríssimas leis de direitos autorais. Lembramos como na época da explosão dos MP3S, no ano 2000, a banda Metallica protagonizou o primeiro grande processo contra o aplicativo Napster, tão revolucionário quanto controverso. No fim das contas, o Metallica foi o pivô de uma reação em cadeia na indústria musical, cuja pressão acabou levando ao encerramento do Napster. As consequências foram o surgimento de um novo modelo de assinaturas mensais que, adivinhem só, acabou desencadeando a era do Spotify, transformando totalmente nossa forma de consumir música. Dentre as principais ferramentas de criação artísticas com inteligência artificial, podemos destacar o Midjourney, o ChatGPT, o DALL-E e a Stable Diffusion. Outro grande exemplo de como a inteligência artificial está facilitando a criação de obras de arte é a Runway, uma ferramenta que ajuda a criar imagens e vídeos. A Runway inclusive promoveu o primeiro festival de filmes criados em colaboração com inteligência artificial, superando barreiras linguísticas, culturais e geográficas que muitas vezes impedem que artistas tenham acesso aos recursos e meios para criar sua arte. E se esse conteúdo está sendo valioso para você, já dá o like nesse vídeo que isso ajuda muito nosso canal. E se você quer fazer parte da nossa revolução, já se inscreve aqui no Jornada Inteligência Artificial para ficar por dentro em primeira mão. Mas como toda rosa tem seus espinhos, será que a inteligência artificial pode afetar negativamente a carreira dos artistas tradicionais? A tecnologia sempre trouxe desafios e oportunidades, e com a inteligência artificial, a questão da originalidade versus eficiência se torna ainda mais evidente. No entanto, existem artistas visionários que veem na inteligência artificial não uma ameaça, mas uma ferramenta poderosa para complementar e enriquecer seu trabalho. A inteligência artificial, com sua capacidade de processar informações em velocidades inimagináveis, pode facilmente duplicar estilos artísticos. No entanto, a verdadeira arte não reside apenas na técnica, mas na visão única do artista. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta, mas nunca substituirá a paixão, a intenção e a história que cada artista traz para sua obra. De certa forma, assim como foi com o surgimento do home studio e digitalização das mídias na década de 1990, agora a produção com o uso da inteligência artificial também representa um aumento exponencial do alcance das pessoas às ferramentas de criação. Com novos aplicativos de inteligência artificial dedicados sendo lançados todos os dias, os artistas e criadores de todos os segmentos culturais têm um prato cheio para expandir tanto a criatividade quanto o seu profissionalismo. Por exemplo, com ferramentas como o ChatGPT, você pode gerar novas ideias musicais a partir de referências próprias que você deseja. Voz desafinada não é desculpa, já que a inteligência artificial pode ajudar na harmonização, criar arranjos instrumentais, analisar sequências musicais e identificar padrões de ritmo e melodia. As IAs podem até auxiliar nas etapas mais complexas, especializadas e onerosas do processo de produção musical, como a mixagem e masterização sonoras, com as várias frentes da inteligência artificial evoluindo a toque de caixa, incluindo avatares inteligentes, vozes clonadas, efeitos visuais realistas e personagens virtuais inteligentes. A habilidade de comunicar nossas ideias e objetivos para a IAS será cada vez mais central. É uma revolução de paradigma, aonde a técnica se torna universalmente acessível, e a raiz mais essencial das ideias, a faísca humana original, ganha um destaque agudo. Afinal, assim como boas respostas dependem de boas perguntas, os resultados com o uso da inteligência artificial dependem de bons prompts. A arte de conversar com a máquina e transmitir ideias que abarcam a profundidade humana é uma nova forma de arte em si mesma. As ramificações e o alcance da inteligência artificial nos deixam fascinados e na expectativa sobre os próximos capítulos e reviravoltas dessa história, que parece ficção, mas já é realidade. Apesar de exigir um pouco de estudo e alguma tentativa e erro, a qualidade dos resultados criados com a inteligência artificial é surpreendente, mostrando como a dedicação a conteúdos mais elaborados recompensa. Ferramentas geradoras de imagens como o DALL-E da OpenAI e o Midjourney já transpuseram fronteiras e marcos conceituais em sua breve história. Por exemplo, em julho desse ano, a influente revista Cosmopolitan, uma das mais vendidas do mundo e que dita as tendências da moda, teve sua primeira edição com uma capa gerada por inteligência artificial. Mais recentemente, uma pintura criada
criada com o auxílio de uma inteligência artificial ganhou um concurso de artes no estado de Colorado, nos Estados Unidos. Alguns artistas e críticos ficaram irados, dizendo que arte não é só apertar alguns botões. Mas será que co-criar com a inteligência artificial é tão simples? De fato, é preciso se aperfeiçoar ao descrever uma ideia visual ou musical. Mas existem comunidades e até serviços pagos onde produtos são os diferentes prompts especializados, testados e aprovados, que permitem aos leigos acessar os superpoderes da inteligência artificial. Com a capacidade exponencial da inteligência artificial de analisar imensas quantidades de dados, identificar padrões e prever tendências com qualidade, desde músicos e produtores até designers e profissionais de marketing no ramo do entretenimento e cultura podem se beneficiar imensamente. Alguns dos apps com inteligência artificial que podem ajudar você a levar sua música para além da cantoria no chuveiro são o Amper Music, o Soulful, o Muberk e o Aiva. A cultura pop é um espelho da sociedade, refletindo nossos medos, esperanças e aspirações. A forma como retratamos a inteligência artificial em filmes, séries e livros revela muito sobre nossa relação de duas faces com essa tecnologia. Enquanto algumas histórias pintam um futuro onde a inteligência artificial se volta contra a humanidade, outras mostram um futuro harmonioso. Essas narrativas moldam nossa percepção e influenciam as decisões que tomamos em relação à inteligência artificial. No mundo real, percebemos claramente um pânico crescente por parte dos diversos setores do entretenimento e audiovisual, com as IAs mostrando resultados a ponto de os grandes estúdios serem confrontados por uma mobilização de greve massiva. A proliferação das ferramentas de inteligência artificial na criação de conteúdos é evidente e inevitável, e os grandes estúdios já vêm há décadas se preparando para esse momento, em que as IAs seriam capazes de substituir escritores e atores. Por exemplo, você sabia que o ator Jet Li recusou o papel de Seraph na trilogia Matrix, aquele tanjo digital que protege Oráculo, e isso em meados de 2001. Uma cláusula do contrato envolvia o ator especialista em Kung Fu ter todos os seus movimentos de artes marciais gravados digitalmente após a produção dos filmes. Obviamente, ele temia ter o legado de sua carreira usurpado no futuro quando as IAs pudessem aplicar seus movimentos originais em outros atores. Ficamos na dúvida de quem seja o mais visionário aqui, se são os estúdios ou o ator que recusou a proposta, mas com certeza ambos confiavam seriamente que a tecnologia alcançaria esse ponto um dia. Com a facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial, qualquer um pode criar obras de arte deslumbrantes com uma curva de aprendizado mínima. Para completar, resultados ainda mais personalizados, no nível de profissionais consagrados, torna-se palpável exigindo só um pouco mais de dedicação. É assustadora a destreza artística e criativa que esses algoritmos roteiristas podem alcançar. Com certeza, para a categoria de escritores e artistas da indústria de Hollywood, ficou óbvia a necessidade de um levante massivo contra os executivos gananciosos dos serviços de streaming como Netflix e Amazon Prime. Atualmente, a urgência da discussão levou a uma paralisação completa da indústria cinematográfica nos Estados Unidos. Se filmes e séries já tinham levado um golpe da pandemia, essa greve como um ganho no queixo depois um jab no nariz. Um exemplo famoso é o ator Samuel L. Jackson, de filmes como Pulp Fiction ou com seu personagem Nick Fury da Marvel. Ele não assina contratos que envolvem o uso perpétuo de sua imagem por estúdios. Já a cantora Madonna, depois de se curar de uma infecção bacteriana grave, incluiu em seu testamento uma cláusula que impede o uso de hologramas e recriação de sua imagem por meio de inteligência artificial após sua morte. A rainha do pop, que sempre foi uma pioneira em adotar novas tecnologias em sua carreira, parece estar ciente dos avanços da inteligência artificial e das possíveis implicações para sua imagem e legado. Outro exemplo é do ator Robin Williams, falecido em 2014, que deixou um documento restringindo o uso de sua imagem até 25 anos após sua morte. O documento especifica, inclusive, a proibição de uso para formatos como holografia. À medida que a inteligência artificial avança no mundo da arte e cultura, surgem questões éticas que precisamos abordar. Quem detém os direitos autorais de uma obra criada por inteligência artificial? É ético usar a imagem ou voz de um artista falecido sem consentimento? E quanto à originalidade e autenticidade de uma obra gerada por algoritmo? A inteligência artificial, por ser uma ferramenta, não possui emoções, intenções ou consciência. Portanto, a responsabilidade recai sobre os humanos que a utilizam. É essencial que criarmos diretrizes claras e regulamentações para garantir que a inteligência artificial seja usada de maneira ética e respeitosa, especialmente quando se trata de arte e cultura. A inteligência artificial está revolucionando a maneira como consumimos e criamos arte. Ela oferece oportunidades incríveis para artistas expandirem seus horizontes e para o público experimentar a arte de maneiras nunca antes imaginadas.
subordinadas. No entanto, é crucial abordar os desafios éticos e morais que surgem com essa revolução. A coexistência entre artistas humanos e inteligência artificial é não apenas possível, mas também benéfica. Enquanto a inteligência artificial pode trazer eficiência e novas perspectivas, os artistas humanos trazem emoção, paixão e uma conexão profunda com a experiência humana. Juntos, podemos criar obras de arte que são ao mesmo tempo inovadoras e profundamente humanas. A inteligência artificial está aqui para ficar, e seu impacto na arte e cultura é inegável. Mas, como em qualquer revolução, cabe a nós decidir como vamos navegar por essas águas desconhecidas. Seja você um artista, um fã de cultura pop ou apenas alguém curioso sobre o futuro, é essencial se informar e participar dessa discussão. Afinal, a arte é um reflexo da sociedade, e a sociedade somos todos nós. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para se manter por dentro da revolução da inteligência artificial em nosso dia a dia. Deixe nos comentários sua opinião sobre o impacto da inteligência artificial na arte e na cultura pop. Queremos saber o que você acha. E nos vemos na próxima!